Queridos, vamos dar continuação à nossa série de mensagens na primeira carta de João. E eu quero convidar vocês a abri-la no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos do verso 11 até o final do capítulo, que é o verso 24. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu queria convidar as crianças a virem à frente para uma breve palavrinha para elas, para explicar um pouquinho do que é que nós vamos dizer hoje. Por favor, criançada. Sei porque todo domingo parece ter mais criança do que o anterior. Tudo bom? Crianças, eu quero contar para vocês a história de dois irmãos, e o que aconteceu com eles, que acabou ficando na Bíblia como exemplo para vocês. Vocês sabem que a Bíblia manda que a gente ame uns aos outros, né? Isso significa que a gente tem que cuidar dos outros, ajudar os outros, às vezes até deixar de ter uma coisa para que o outro possa ter também. A Bíblia conta a história de dois irmãos. Eu quero ver quem adivinha o nome. Esses dois irmãos, eles cresceram juntos, eles aprenderam a mesma coisa dos seus pais, mas um deles era malvado, ele era muito mau. Ele seguia Satanás, ele era do maligno, ele fazia coisas muito erradas. Mas o irmão dele fazia o que era certo, amava a Deus. E um dia esses dois irmãos resolveram trazer coisas para Deus. E esse irmão malvado, ele era muito orgulhoso porque ele plantava, ele tinha uma horta e ele tirou frutos e sementes e trouxe para Deus pensando assim: eu vou mostrar a Deus que eu sou bom, que eu tenho forças e que eu tenho inteligência e Deus vai aceitar o que eu estou dizendo. Mas o outro, ele fez o que Deus tinha dito. Deus tinha dito que para que ele fosse adorado, ele precisava que um cordeirinho fosse morto. Então esse irmão que queria fazer a vontade de Deus, foi lá no seu rebanho, porque ele era pastor de ovelhas, tirou uma ovelhinha, a mais bonitinha que tinha, trouxe aquela ovelha e ofereceu para Deus. E Deus aceitou a oferta dele e não aceitou a oferta do seu irmão malvado. O irmão malvado ficou com muita raiva. E sabe o que é que ele fez?
Uma vez que eles estavam sozinhos lá no campo, ele matou o seu irmão. Matou o seu irmão. É a primeira vez que a gente lê na Bíblia de alguém matando outra pessoa. Vocês sabem o nome dos irmãos? Quem sabe? Caim e Abel. Se vocês sabem, o trecho que eu li agora para vocês, essa história é contada como exemplo de como nós não devemos tratar as pessoas. Porque Deus quer que nós amemos os outros e que, em vez de nós ficarmos com ciúme, com raiva, por exemplo, seu irmãozinho ganha um brinquedo e você não ganhou, seu irmãozinho passou numa prova, você não passou, seu irmãozinho fez uma coisa que seus pais gostaram e você fica chateado com isso. Não é assim que a gente deve cuidar e amar os nossos irmãos, tá certo? Prestem atenção, vocês estão no culto hoje, prestem atenção no que eu vou pregar, que vocês vão entender direitinho como é que Deus quer que vocês tratem os irmãos de vocês. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos orar então? Pai do céu, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos coloca exemplos bem reais para que a gente saiba como viver aqui nesse mundo. Obrigado pelos nossos filhos, nós pedimos que o Senhor os abençoe, que essas crianças cresçam não como Caim, que era do maligno e que odiava seu irmão, mas que elas cresçam aprendendo a amar, perdoar, aceitar. Ajuda-nos, ó Senhor, na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem voltar. Ok? E vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, queridos. Antes de nós começarmos, considerando a grande quantidade de crianças que nós temos na igreja, nós vamos fazer o seguinte: como eu já disse, a minha voz tem alguma coisa que desperta a competição na vida dos meninos. Eles, quando me ouvem pregar, eles começam a pregar também. Então não tem problema. O problema é quando eles querem falar mais alto do que eu. Aí ninguém entende nada, quem está ao redor. Então, se seu filho começar a pregar durante a pregação e você não conseguir fazer ele se aquietar um pouquinho, por gentileza, saia com ele um pouquinho, deixe ele concluir o sermão dele lá fora. Quando ele estiver tranquilo, você traz ele de volta, porque nossos filhos são bem-vindos, nós queremos que eles estejam conosco aqui. Mas nem todo mundo suporta o grito de criança, fica distraído, então isso é perfeitamente normal. Então, para que a gente possa ter um culto tranquilo, eu peço por gentileza que os irmãos procedam assim, se puderem. 1 de João, capítulo 3, de 11 a 24, deixe-me fazer uma retrospectiva, por amor daqueles queridos que estão hoje pela primeira vez e não seguiram a série. João escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. João aqui é o apóstolo João. Primeiro, ele queria desmascarar alguns pregadores itinerantes que estavam entrando pelas igrejas da Ásia Menor, igrejas já estabelecidas, fundadas talvez até pelo apóstolo Paulo, e ensinando um evangelho diferente. E preocupado com essa situação, João escreve essa carta para desmascarar esses mestres e dar alguns critérios pelos quais os crentes das igrejas poderiam discernir quem era de Deus e quem não era, quem estava ensinando a verdade e quem não estava. Outro objetivo de João é fortalecer aqueles crentes através desses testes, ao mesmo tempo em que os cristãos deveriam usar esses 3 testes para verificar a veracidade da pregação daqueles homens. Eles deveriam examinar a si mesmos se eles estavam na fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo da primeira carta de João. Os falsos mestres, para sermos claros nisso aqui, eles ensinavam basicamente que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro, que o corpo de Jesus era uma aparência. Mais tarde, esse grupo ficou conhecido como docetistas, da palavra grega dokel, que significa parecer,
Cristo parecia humano, mas ele não tinha um corpo real. Isso foi ensinado por um homem chamado Cerinto, e que era uma variação do gnosticismo. Então, Cristo não era um humano verdadeiro, mas tinha apenas a aparência de homem. E por isso também eles consideravam que o pecado, uma vez que está muito relacionado com o corpo, o pecado era irrelevante para Deus. Deus não levava em conta a maneira como nós usamos o nosso corpo. Deus estava mais preocupado com o espírito. E por isso também eles não viam necessidade de que as pessoas se preocupassem com as necessidades físicas dos outros. Passar fome, passar sede, necessidade de roupa e assim por diante. João então oferece aqui na sua carta 3 testes do verdadeiro cristianismo. O primeiro, teste doutrinário. Você tem que crer que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que a humanidade de Jesus é real e não aparente. Esse é o chamado teste doutrinário. Segundo, quem é de Deus não vive pecando. Esse é o teste moral. Quem nasceu de Deus odeia o pecado e não pode viver na prática do pecado. E o terceiro teste que nós vamos ver agora no capítulo 3 é o teste social. Quem é de Deus ama seu irmão. E amar o irmão é cuidar das necessidades do irmão, as necessidades físicas do seu irmão também, como nós veremos aqui. Então, esse capítulo, final do capítulo 3, é dedicado ao amor. O amor que nós devemos ter uns pelos outros. E eu tenho aqui 6 ou 7 pontos que eu quero trazer para os irmãos. Primeira coisa que João nos ensina é que amar é uma ordem que nós recebemos desde o princípio de todas as coisas. Verso 11. A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Amar uns aos outros fazia parte da pregação original daqueles que pregaram o Evangelho para aqueles irmãos, para aquelas pessoas da Ásia que haviam se convertido e formado igrejas, e às quais o apóstolo João envia essa carta. Amar ao próximo sempre foi a mensagem original do Evangelho. Jesus ensinou isso. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor ao nosso irmão faz parte da mensagem original do Evangelho. Fazia parte da pregação dos primeiros cristãos, e os falsos mestres que estavam chegando agora, ao negar isso, mostravam que eles tinham uma mensagem diferente e que deveria ser rejeitada. Esse é o primeiro ponto. Amar ao irmão é parte original, fundamental do Evangelho, conforme nós encontramos na Palavra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, do verso 12 até o 13, João ensina que o oposto do amor é o ódio. Aqui ele usa a história de Caim e Abel para demonstrar o que é o amor e o que é ódio a seu irmão. Ele diz no verso 11 que nós devemos nos amar uns aos outros, e aí no verso 12, e que traduzido seria, e que não sejamos como Caim, e que não sejamos como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. O mandamento é que nós nos amemos uns aos outros e que nós não sejamos como Caim. O que é que Caim fez? Primeiro, ele era do maligno, ou seja, ele estava debaixo da influência daquela serpente que estava lá no jardim com seus pais. Então, Satanás continuou a atuar depois de Adão e Eva e agora foi em Caim. E ele ganhou Caim. Caim era do maligno, ele seguia as obras de Satanás. João explica isso da seguinte maneira: ele era do maligno, as suas obras eram más. Ele já fazia o que era errado antes daquele dia em que ele resolveu trazer uma oferta para o Senhor. Ele havia se desviado da revelação que seus pais deram a respeito de Deus, havia fechado os ouvidos para a promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e praticava o que era mal aos olhos de Deus.
E a história está narrada em Gênesis capítulo 4. Um certo dia, os dois irmãos trouxeram ofertas para o Senhor e Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou cheio de ódio contra seu irmão e, na primeira oportunidade, o matou. E por que o matou? Ele era maligno, suas obras eram más e ele odiava a seu irmão. Essa história está colocada aqui para dizer: nosso dever é que nós nos amemos uns aos outros e que nenhum de nós tenha no seu coração o mesmo sentimento que havia em Caim. Aí você pode dizer: pastor, nenhum de nós aqui é assassino. Mas veja aqui o que nós vamos ver mais adiante, o que é que João quer dizer exatamente com isso no verso 15. No verso 13 ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo aqui representa Caim. Da mesma forma que Caim odiava o mundo, odiava Abel, odiava aquilo que era de Deus, o mundo também nos odeia. Se você estudar a revelação bíblica, a história bíblica, há uma linhagem, duas linhagens saíram lá do Jardim do Éden. Uma representada primeiro em Abel, depois em Sete, Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Cristo, é a descendência prometida. E a outra linhagem dos filhos dos homens, que vai por Caim, Lameque, e aí vai o pessoal da arca, do tempo da geração da arca. Depois os povos que se espalharam, saíram de Noé pelo seu filho Cão e que dominaram e se espalharam pelo mundo do Antigo Oriente, idólatras, rebeldes, em compensação ou em contrariedade ou em contraste com a pequena nação de Israel, composta de 12 tribos, onde a verdade estava. Então, essas duas linhas continuam até o dia de hoje, e a Bíblia chama os filhos de Deus e os filhos do mundo, ou chama o povo de Deus e o mundo. E essa hostilidade sempre houve. E aqui nós somos advertidos que nós não devemos nos admirar que o mundo nos odeia, porque tem sido assim desde Adão e Eva, desde Caim e Abel. O mundo odeia os filhos de Deus da mesma forma que Caim odiou Abel. Então, ao dizer, o mandamento é que nós nos amemos, que vocês não sejam como Caim, que matou seu irmão, e que vocês não fiquem admirados se o mundo odeia vocês, porque é assim desde a época de Caim. Caim é apenas o protótipo, é o exemplo do que haveria de acontecer na história. E aí, em seguida, do verso 14 a 15, João aplica isso na forma de um teste. Lembra que eu disse? São 3 testes: o teste doutrinário, o teste moral e o teste social. Nos capítulos anteriores já vimos o teste doutrinário e já vimos o teste moral, e agora nós vamos entrar no teste social, onde João vai dizer que a evidência da salvação é que você ama a seu irmão em vez de você odiá-lo como Caim odiou a Abel. Verso 14 e 15, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama como Caim permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão como Caim odiou é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aqui está o teste moral. A pergunta é: como é que eu sei que eu não sou de Caim? Como é que eu sei que eu não sou do mundo? Como é que eu sei que eu sou realmente convertido e que eu pertenço a Deus? A resposta está no verso 14. Nós sabemos que passamos da morte em que nós vivíamos para a vida eterna em Cristo Jesus, porque amamos os irmãos. Porque nós amamos os irmãos. Nós amamos aqueles que, como nós, professam a mesma fé no Senhor Jesus. De quebra, ainda amamos nossos inimigos. Mas João, por enquanto, está falando só do irmão, do amor intracorporis, entre nós. O amor aos inimigos vem em outra ocasião.
É assim que eu sei, é assim que eu me convenço, porque às vezes a dúvida pode bater. Será que eu sou salvo? Será que realmente eu faço parte do povo de Deus? Eu sou eleito? Faço parte daquele povo que Deus amou e predestinou antes da fundação do mundo? Quais são as evidências que eu tenho disso? João diz, a evidência é que você crê que Jesus é o Filho de Deus verdadeiramente humano, que você não vive na prática do pecado e, em terceiro lugar, que você ama a seu irmão, que você não é como Caim. O amor, então, é evidência da salvação. Ele diz aqui, no verso 15, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Aqui João está simplesmente se reportando ao que Jesus disse em Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. João está aqui simplesmente usando as palavras de Jesus. O que é que Jesus fez? Jesus pegou os mandamentos e mostrou aos fariseus da sua época de que eles previam não somente transgressões externas, tipo assim, não adulterarás, não está proibindo somente que você vá para a cama com a mulher do seu próximo ou com o marido da sua próxima. Está proibindo que você deseje isso. A partir do momento que você desejou isso, você já adulterou. Porque Deus conhece o coração e a lei de Deus alcança não somente os nossos atos, mas as nossas intenções, os nossos desejos. A mesma forma o mandamento não matarás. Na hora que você desprezou seu irmão, na hora que você no seu coração o odiou ou desejou que ele morresse ou que ele não existisse, que você se tornou indiferente para com seu irmão, você quebrou o mandamento, não o matarás. Você se tornou assassino como Caim. A diferença é que Caim levou as últimas consequências e matou. Nós não fazemos isso porque nós temos medo da polícia, temos medo de ser preso, temos medo da consequência, mas se nós pudéssemos ter certeza absoluta em determinadas situações que nós poderíamos tirar a vida de alguém e não teria consequência nenhuma, nós faríamos. Então, quem odeia seu irmão, ele é assassino. Quer saber? A prova de que você precisa nascer de novo é que você há anos, séculos, guarda mágoa, ressentimento, raiva, ódio no seu coração contra alguém, a ponto de você dizer, eu não perdoo nunca, eu vou levar essa mágoa para a sepultura. Surpresa, quando chegar na sepultura, de lá você vai para o inferno. Você não vai para o céu, mas vai para o inferno. Se você levar esse ódio com você até a sepultura, é isso que vai acontecer. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E a conclusão é, vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Os cristãos já tinham sido instruídos a respeito disso. Eles tinham ouvido a história de Caim. Eles tinham ouvido a história de Caim. Eles tinham ouvido a história de Judas. Eles tinham ouvido a história de pessoas que odiaram, pessoas que traíram, nunca se arrependeram. Aqui não está dizendo que um assassino não possa se converter. Saulo de Tarso era assassino. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos algumas vezes até a morte. Mas Deus teve misericórdia dele no caminho de Damasco. Ele se arrependeu profundamente. Essa passagem não está dizendo que um assassino não possa se arrepender. Através da história da igreja, muitos assassinos, ladrões, traficantes de droga, imorais, adúlteros, eles têm sido transformados pelo poder de Deus. Ele está falando de pessoas que se dizem crentes e que guardam no seu coração uma mágoa perpétua, constante, contínua no seu coração contra alguém e que se recusa a procurar reconciliação, perdão, conceder misericórdia, conceder graça. É a esse tipo de gente que João dirige essas palavras. Quem tem esse sentimento é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna, que é o contrário, né? Assassino tira a vida e Deus dá a vida. Então você não pode ser as duas coisas.
Você não pode ter ódio no coração contra alguém e ao mesmo tempo reivindicar que você tem a vida. Uma coisa exclui a outra. Se você tem vida, você vai dar vida em vez de tirá-la. Você vai conceder vida ao seu irmão pelo perdão, pela misericórdia, pela compaixão. Então, é isso aqui que João faz depois dele ter dito qual é o mandamento. Acompanhe o raciocínio dele. Meus irmãos, desde o começo vocês ouviram que nós temos que nos amar uns aos outros. Isso significa que vocês não devem ser como Caim. Não deve ser como Caim, que odiou seu irmão e o matou. E aqui eu vou colocar um teste. Se vocês odiarem no seu coração alguém, o seu irmão, e se recusar a perdoá-lo, isso é uma prova que você é igual a Caim. Você é assassino tanto quanto Caim, e você sabe que Caim não teve a vida eterna. Você sabe que Caim era do maligno, que as suas obras eram más. Então você vai seguir no mesmo caminho. Essa é uma prova, é um teste para você saber se você é verdadeiramente cristão ou não. Hoje em dia ser cristão ou evangélico não é a coisa mais fácil do mundo. As pessoas declaram isso, vão para uma igreja, frequentam uma igreja. Mas o cristianismo tem reivindicações muito mais profundas sobre sua vida do que simplesmente o domingo de manhã. O cristianismo tem pretensões totalitárias sobre a sua vida. Deus lhe quer todo, como um todo, inclusive o seu coração, inclusive as suas relações com as pessoas. Isso tudo Deus deseja conhecer e dominar. Para que não fique dúvida do que é que João está falando, o que ele quer dizer com amor, do verso 16 a 18, João explica que tipo de amor ele se refere, para que nós não tenhamos a menor dúvida e não fiquemos confusos, porque às vezes esse conceito de amor, ele pode ser muito mal compreendido. Ele diz aí no verso 16 até o verso 18, nisto conhecemos o amor, ou seja, o amor verdadeiro é esse aqui, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Para que não fique então dúvida, João está explicando aqui o que ele quer dizer com amor. Ele diz no verso 16 que o amor que ele está se referindo é fazer o que Cristo fez. E o que é que Cristo fez? Cristo deu a sua vida por nós, em contraste a Caim, que tirou a vida do seu irmão. Cristo deu a vida dele por nós. Esse é o referencial do amor cristão. Portanto, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Espera aí, pastor. Como é que eu posso, em que sentido prático eu posso dar a minha vida pelos meus irmãos? João dá um exemplo prático no verso 17, quando ele diz assim, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Um exemplo simples e fácil. Você sabe que você ama seu irmão como Cristo deu a sua vida por você em amor, quando você está disposto a meter a mão no bolso e tirar daquilo que lhe é mais precioso, que são os recursos financeiros, suas posses, e dar e ajudar generosamente, de todo o coração, alegremente, sem querer nada em volta, um irmão que está passando necessidade. Agora, você tem recursos financeiros, você tem dinheiro no banco, você tem dinheiro investido. Aparece na sua vida claramente um irmão passando uma necessidade real e verdadeira, e o que ele precisa é de ajuda financeira. Em alguns casos precisa de orientação, outros casos vai precisar de uma outra solução, mas no mundo daquela época não havia tantos recursos como existem hoje. No mundo daquela época só havia pobre e rico, e o pobre era pobre mesmo. Você podia encontrar nas igrejas gente que passava necessidade. A igreja do primeiro século era constituída de órfãos, viúvas, soldados, diaristas, pequenos agricultores, pequenos negociantes. Era o povo
que não tinha, era o povo das camadas mais baixas da sociedade. Então era muito fácil acontecer essa situação, você encontrar um irmão passando fome, passando necessidade, que não tinha roupa, não tinha moradia. O verdadeiro amor de João é quando, não é somente quando você diz: "Oh, meu irmão, vá em paz, que Deus encha o seu coração com o pão do céu, que Ele lhe vista com vestes celestiais, oh glória, vá em paz". Não, você mete a mão no bolso, tira $100, $200, vamos cá, meu irmão, vamos fazer uma feira aqui no Publix, que é mais em conta. Fazer uma feira aqui. De coração, você dá, você abre seu bolso, seu coração, seu cofre. Essa é um teste muito simples. E por que João escolheu esse teste? Os falsos mestres diziam que Deus não se importa com o corpo, e que, portanto, Deus não se importa nem com o pecado, e muito menos com as necessidades físicas que nós passamos aqui, porque Deus só quer saber das coisas espirituais. Para provar o contrário, para desmascarar os falsos mestres, João coloca esse exemplo muito prático, fácil de todo mundo entender. Cristo deu sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Um exemplo de como isso acontece no dia a dia, quando você ajuda financeiramente o irmão que realmente precisa. E aí você pode fazer as implicações e aplicações que você quiser, mas é amar, como João diz aqui, no verso 18, amemos, veja comigo, filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e verdade. Amar de verdade, em vez de simplesmente cantar, em vez de simplesmente declarar, eu quero ver você fazer o que Zaqueu fez. Abrir mão dos seus tesouros, abrir mão das suas propriedades, livremente entregar e dizer: Senhor, o que eu tenho te pertence, usa para a tua glória. Vocês sabem que o amor ao dinheiro é o único pecado na Bíblia que é chamado de idolatria no Novo Testamento. Tem vários outros pecados, muitas listas de pecado no Novo Testamento, mas a ganância e a avareza são chamados de idolatria. Por quê? Porque o Deus que com mais facilidade nós colocamos no lugar do verdadeiro Deus é o dinheiro. Porque o dinheiro traz conforto, segurança, tranquilidade com relação ao futuro, resolve problemas. Ele toma o lugar de Deus. É o que existe que com mais facilidade toma o lugar de Deus, é o dinheiro. Por isso que a melhor maneira de você destronar esse ídolo do seu coração é dar. O dinheiro odeia ser dado, mas é a maneira de você destroná-lo do seu coração. É dando, ofertando, contribuindo, ajudando o seu irmão. Derruba esse ídolo do coração. Deixa Deus assumir o controle do teu coração. E aí você vai poder amar de verdade, livremente, que você não está preso a ídolo nenhum. Essa é a natureza do amor. Caminhando já aqui agora para o próximo passo, João faz uma conexão do verso 19 até o verso 22 entre o amor e a oração. O amor e a oração. Ele diz aqui do verso 19 que quando nós estamos seguros de que nós amamos o nosso irmão, o nosso coração fica tranquilo diante de Deus e nós nos sentimos seguros na presença dele, sentimos que podemos entrar em confiança na presença de Deus em liberdade. Perceber o amor pelos irmãos nos convence que somos da verdade, isso é, que nós somos verdadeiramente convertidos. Verso 19, nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Ele tinha acabado de dizer, siga aí no verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso, quando nós amamos os irmãos de fato e de verdade, nisso conhecemos que somos da verdade. João o tempo todo, ele sabe que nós lutamos com essa questão da certeza da salvação. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que um dia não lutou contra essa questão. Será que eu sou salvo mesmo? Dúvida, questões no coração. Por isso que a Bíblia sempre está procurando dar quesitos, requisitos, condições, exemplos para nos convencer ou de uma coisa ou de outra, que nós não somos ou que nós somos. Aqui João está dizendo, se vocês amarem de fato e de verdade, vocês vão conhecer que vocês são da verdade.
O amor, ele é uma expressão de um coração transformado, de um coração mudado. E além disso, e aí quando esse assunto está resolvido, você sabe que é da verdade, que é salvo, que faz parte do povo de Deus, perante Deus você tranquiliza o seu coração. Que coisa maravilhosa, né? Você está com o coração tranquilo diante de Deus, você tem certeza de que é de Deus. O seu amor pelos irmãos convenceu você disso. Você olha para a sua vida e você diz, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de ajudar as pessoas. Não tenho ódio no coração contra ninguém. Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento. Deus me ajudou a perdoar todos os meus inimigos, aquelas pessoas que me ofenderam, que falaram mal de mim. Meu coração está aberto, está livre. Nosso coração se tranquiliza e com o coração tranquilo eu posso entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui para te adorar e eu quero fazer alguns pedidos. Relação entre amor e oração. Quando o amor convence você que você é de Deus, e uma vez isso resolvido, você se sente livre, seguro, tranquilo para chegar na presença de Deus. Sabe por que muito crente não ora? Ou porque ele não sabe orar direito? Ou que orar é uma dificuldade? Porque ele não tem a consciência tranquila. Ele tem dúvida do relacionamento dele com Deus. Tem pecados que precisam ser colocados em ordem, pessoas que precisam ser perdoadas. Ele precisa ser reassegurado de que, de fato, ele pertence a Deus. Pois se o nosso coração, verso 20, olha as conclusões aqui, duas coisas. Se o nosso coração nos acusar, ele está falando porque é que nós temos tranquilidade. Porque se o nosso coração nos acusar, se a consciência disser, você tem um problema com fulano que você não resolveu, ou com fulana, você não fala com ela, você bloqueou ela lá no Instagram, não quer nem ouvir falar. Você guarda mágoa e quando você pensa nela, o seu semblante muda, você tem mágoa no seu coração. Se o seu coração lhe acusar, Deus é maior do que o seu coração e conhece todas as coisas. Pode ser interpretado de duas maneiras. Se você consultar os comentaristas, você vai ver que não tem unanimidade. Nós vamos ter que escolher um. Quer dizer o seguinte, primeiro, se o seu coração lhe acusa de que você odeia ou magoa alguma pessoa, Deus que conhece o seu coração melhor do que você, sabe que isso não é verdade, porque existe às vezes uma falsa culpa. A gente se sente culpado e não tem razão para isso, nem sempre a consciência funciona direito. Deus é maior do que tudo, conhece o seu coração e Ele vai perdoar você. Mas esse versículo também pode significar o que eu acho que é a melhor interpretação. Se o seu coração lhe acusa, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o seu coração já lhe acusa, Deus que conhece o seu coração mais do que você, vai lhe acusar muito mais. O juízo dele é muito mais severo. Se no tribunal da sua consciência você já foi declarado culpado porque odeia seu irmão, muito mais no tribunal de Deus. É como se João dissesse, portanto, arrependa-se agora, antes, faça isso no tribunal da sua consciência, antes que você chegue diante do tribunal de Deus, que é maior do que tudo e conhece todas as coisas. O juízo vai ser mais severo. O juízo vai ser mais severo. Meus irmãos, eu tremo quando eu penso nisso aqui. Calvino, falando sobre estas coisas aqui, ele diz que nós temos que ouvir o veredito da consciência enquanto nós podemos nos arrepender. E ele escreveu no comentário da primeira carta de João, aquele que jaz condenado pela própria consciência não escapará do juízo de Deus. Nós todos queremos uma consciência tranquila, mas se sua consciência lhe acusa, não despreze isso. Se a sua consciência está lhe dizendo nessa manhã que tem alguém com quem você precisa se reconciliar, alguém que você tem que pedir perdão, alguém que você tem que parar de odiar, alguém que você tem que amar de verdade, faça isso, porque Deus é maior do que o seu coração, Ele conhece todas as coisas e o juízo dele é mais severo. O juízo dele é mais severo. Agora, o que é que acontece se o nosso coração não nos acusa? No verso 21. Amados, se o nosso coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos,
dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. As pessoas perguntam qual é o segredo da oração eficaz. Aqui está um daqueles versículos bíblicos que dizem o que é que precisa haver para que Deus atenda a oração. Se o seu coração está tranquilo, se você está em paz com Deus e com os homens, se até onde você sabe, na sua consciência, não tem ninguém que você não tenha perdoado, e seu coração está em paz, até onde você pode perceber, você então pode chegar na presença de Deus e pedir o que você quiser a Deus. Pastor, esse negócio de cheque em branco, pedir o que quiser a Deus, mas veja a lógica. Você está com a consciência tranquila de que ama seu irmão. Você está com a consciência tranquila porque você ama a Deus. Será que um coração que ama ao próximo e ama a Deus vai pedir uma coisa errada? Você vai pedir a mulher do seu próximo? Vai pedir o emprego do seu próximo? Vai pedir a casa do seu próximo? Vai pedir o carro do seu próximo? Vai pedir a morte do seu próximo? Claro que não. Muito tempo atrás, Agostinho já tinha dito: Senhor, concede-me a graça e pedes o que quiseres. Pede o que quiseres. Ou seja, se o nosso coração já é de Deus, se nós amamos a Deus, nós podemos... Você nunca vai pedir uma coisa errada a Deus, que seja contrária a Deus. Por isso que ele diz aqui, se o coração não condena você, peça o que você quiser. Verso 22, aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que diante dele é agradável. Agora, aquela pessoa que está longe de Deus, está com ódio no coração, ama o dinheiro, só pensa naquilo que não deve, claro que o que sai a boca fala do que está cheio do coração. Ele só vai pedir coisa errada e por isso não vai receber nada de Deus, como diz em Tiago: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos deleites de vocês. Mas se o coração está em Deus, você pode pedir o que você quiser e Deus haverá de atender. Bendito seja o nome do Senhor. Terminando aqui, ele junta os dois testes aqui. A partir do capítulo 3, João vai começar a falar dos testes geminados, um levando para o outro. Ele diz aqui: ora, o seu mandamento, o mandamento de Deus é esse: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus, que é o teste doutrinário, e que nos amemos uns aos outros, que é o teste social. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos tem dado. Se você crê em Jesus, se você ama seu irmão, que são os mandamentos de Deus, você pode estar tranquilo de que Deus permanece em você e você permanece em Deus. Ou seja, você é de Deus, você faz parte daquele povo que Deus ama, que Deus escolheu antes da fundação do mundo e em quem Deus habita pelo seu Espírito. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra Espírito Santo na primeira carta de João, que vai linkar no capítulo 4 com o teste dos espíritos para saber se eles procedem de Deus, que é o que nós veremos na próxima mensagem, se Deus quiser. Mas aqui nós terminamos com algumas implicações e aplicações. O que é que João esperaria de seus leitores quando eles lessem essa carta? Se coloque no banco de uma casa, ou se coloque no tapete de uma casa lá de Éfeso, da Ásia Menor, quando alguém chegasse e dissesse: olha, tem uma carta aqui que veio do apóstolo João, e aqui nós vamos ler hoje capítulo 3, do verso 11 até o verso 24. Isso aí eu estou exagerando, porque a divisão em capítulos e versículos é coisa do início da Idade Média, né? Antes disso não tinha divisão de livro de capítulo e versículo. Mas vamos imaginar, alguém chegou e disse: olha, nós recebemos uma carta do apóstolo João aqui, a respeito desses falsos mestres aqui, vamos ler. O que é que vocês acham que João gostaria que os membros daquela igreja fizessem depois de ler isso aqui? Eu tenho algumas ideias. Primeiro, eu acho que João queria que nós rejeitássemos por completo qualquer pessoa que pregasse alguma coisa diferente disso aqui. Qualquer um que pregasse um outro Cristo, um outro evangelho, um evangelho docetista, que não se preocupa com as necessidades e nem com o pecado.
Isso aí tem que ser rejeitado. João esperaria isso. João também iria querer que os seus leitores purificassem o seu coração de qualquer mágoa e ressentimento, para que não fossem como Caim. João esperaria que os seus leitores passassem a se amar uns aos outros de fato e de verdade, metendo a mão no bolso. João esperaria que os crentes identificassem nas comunidades os que estavam passando necessidade e se prontificassem a ajudar. João esperaria que os seus leitores permanecessem no evangelho original, naquilo que foi dito para eles desde o início, e que eles tivessem ousadia e coragem de entrar na presença de Deus e pedir o que eles porventura precisassem. Eu creio que Deus quer a mesma coisa de nós hoje. A palavra foi pregada, colocada diante de vocês, ensinada, que o Espírito Santo de Deus aplique a cada coração aqui. Cada um de vocês, diante de Deus, com o coração aberto, ouviu a exposição, permita que o Espírito Santo aplique ao seu coração de acordo com a necessidade. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé, nós vamos orar, depois cantaremos um cântico preparando para a ceia do Senhor. Pastor, é isso mesmo? Senhor, nós queremos pedir perdão se por acaso no nosso meio existe alguma mágoa, algum ressentimento, existe um ódio disfarçado de indiferença. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe. Nós não queremos entristecer o Espírito da verdade. Senhor, se há pessoas entre nós que não são convertidas de fato e pensam que são, que esse teste seja revelador e que o Senhor traga pessoas ao arrependimento e mudança de vida. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, que elas cresçam conhecendo a verdade. Senhor, nós oramos pelos pais que não se iludam, pensando que os seus filhos, por serem seus filhos, já estão no reino dos céus, mas que eles precisam se arrepender também e crer. Nós oramos, nosso Deus, que essa seja uma igreja conhecida pelo amor, pelo acolhimento, pela ajuda e pela verdade a respeito de Cristo Jesus. Abençoa-nos agora quando vamos participar da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.